Uso de drogas, fotos vazadas, agressões. Vamos aos fatos do que realmente está acontecendo nesse caso e o que pode acontecer e por que pode acontecer dentro de um relacionamento. Opa, uma pausa muito rápida. Falando em Método Games, depois de quase 2 anos eu decidi finalmente abrir inscrições para uma nova turma do Método Games. Já está acontecendo, tanto para pessoas que nunca acessaram o método, os novos alunos estão entrando e até mesmo os alunos antigos do método estão entrando nessa nova turma apenas para fazer parte desse acompanhamento, porque é praticamente um novo método, né? Eu tenho falado sobre assuntos novos justamente como esse aqui, tô me comprometendo aí a acompanhar essa turma por 30 dias e ao longo desses 30 dias tirar dúvidas, falar sobre vários assuntos. Esse assunto aqui, todo esse movimento aí de relacionamento e tudo mais é um deles com certeza. Então se você sempre quis fazer parte do Método Games, ou até mesmo se você já foi aluno, mas quer fazer parte dessa nova turma, tem um linkzinho aqui embaixo para você, vem fazer parte porque tá incrível essa nova turma, uma galera de muito alto valor, tá sendo muito especial e ainda dá tempo de você participar, link aqui na descrição. Hey, what's up players? Gustavo Gamech na área para mais um vídeo nessa nova fase do canal, porém hoje um vídeo bem diferente. Tô aí me permitindo, né, nessa nova etapa de produzir, de testar conteúdos diferentes e hoje eu quero comentar, acho que pela primeira vez na história desse canal, sobre um assunto que está em alta envolvendo um caso que está muito em alta. Então eu vou trazer hoje a pauta, né, que tanto tem se falado, até mesmo essa própria questão do divórcio, do processo envolvendo Johnny Depp e Amber Heard, trouxeram, né, esse tema muito à tona e é um tema que tem sido bastante perguntado para mim, até por conta de algumas comunidades e tudo mais, essa questão do relacionamento, né, do homem, da mulher, quando vira um relacionamento, um namoro, quando vira um casamento e como é que isso funciona na prática, possíveis riscos disso, por que muitas vezes as coisas chegam nesse ponto, né? E hoje eu vou comentar então sobre a questão aí que nesse caso especificamente eu acompanhei um pouco mais de perto, eu sinto um pouco mais de propriedade para falar, que é do divórcio, né, do Bumbla, né, o Kirill, que é um jogador aí da Nave, um jogador de CSGO, Boomed, mas é conhecido aqui no Brasil como Bumbla, e aí a sua agora, né, ex-esposa. E vamos dar uma olhada em tudo, né, vamos começar isso aqui do começo então, tá? Pra gente começar, conteúdo novo, formato novo, me arriscando aqui a atender vocês, lógico, dentro da minha visão, dentro das minhas opiniões, mas um conteúdo de um formato novo, então deixa o like, tô com essa meta aí de chegar a 1000 likes nesses primeiros novos vídeos para poder reaquecer esse canal e te faço uma pergunta, deixa um comentário aqui porque vai ser muito importante para mim saber disso. Você aí, tá? Particularmente, você já foi prejudicado durante ou após um término de relacionamento? Comenta aqui, se quiser escrever um texto mais longo, eu vou ler com todo carinho e isso vai ser um laboratório importante para eu entender um pouco mais até sobre essa audiência que está aqui. Vamos lá então, vamos aos fatos, vou compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, temos algumas matérias aqui, né, na verdade isso foi parar em todos os lugares, até mesmo em Globo e tal, eu tô pegando algumas mídias mais especializadas dentro do universo do CSGO, que é um universo que, como vocês já sabem, como eu venho falando, eu tenho feito bastante parte aí nos últimos tempos, então vamos lá, o The Clutch, eu trago essa matéria um pouco mais completa, Bumbla se separa novamente e esposa o acusa de vício em drogas, vamos lá. A novela de Bumbla com sua esposa não terminou, dessa vez foi o ex-capitão da Natus, Vince, a nave, foi quem anunciou o divórcio pelo Twitter na manhã dessa quarta. Hoje me divorciei da minha esposa e fui chantageado com várias fotos e vídeos e uma quantidade enorme de informações falsas, as fake news, né? Em breve entrarei com processos por difamação. Muito obrigado pelo apoio e tudo mais, esse momento difícil e etc. Tá aqui o tweet, né, que inclusive tem mais de 50 mil likes, já mais de 1000 respostas. No final de abril, a ex-esposa dele já havia postado no canal Telegram que estava se divorciando de Bumbla. Segundo ela, eles não eram compatíveis, né? E tem aqui matérias e tudo mais. Contudo, apenas 4 dias depois, o casal voltou e tal. Recentemente, Bumbla foi dispensado da nave, com a organização afirmando que ele representava um risco elevado à reputação do clube, tá? Ele foi quicado aí, né, do time que ele era capitão e campeão mundial, né? Venceu o campeonato mundial Major aí no finalzinho do ano passado. Especula-se que isso tem a ver com o fato de Angélica ter postado fotos com a bandeira da Rússia em suas redes sociais, né? Tá aqui a foto dela, tal. E aí começam as outras acusações, né?
Esposa o acusa de vício em drogas, inclusive com fotos, com vídeos, né? Eu não vou dar o play aqui nesse vídeo, não faz nenhum sentido, né? Não é da minha vibe, mas está em todos os lugares esse vídeo, essas fotos também para quem quiser pesquisar. Vai estar tudo aí à disposição de vocês na internet, né? Não é realmente difícil de achar, tá? Tem aqui mais alguns comentários, mais algumas coisas. Toda difamação que está sendo exposta por aí será processada, não quero deixar isso assim porque expõe minha vida pessoal. Esse negócio de que eu arranquei um dente dela, eu não sei quem vai acreditar nisso, né? Que inclusive é a headline da matéria do TheEnemy.com, né? É exposto como viciado e agressor. E o jogador nega, e aqui também traz um pouco mais desses detalhes, né? Algumas coisas repetidas aqui, mas tem aí um momento onde fala um pouquinho sobre isso, né? Também a versão de Liquin, a jovem afirma que além de ter sofrido forte abuso psicológico, também foi agredida fisicamente. De acordo com seu relato, houve um momento em que Bumba lhe arrancou um dente durante uma dessas agressões, o fato também foi negado por ele. Tem vídeos também dela, né? Sem um dente ali, parece que alguma coisa assim, e ele aparece nos vídeos, ela filmando ele e tal, mas dando risada, né? Não era um vídeo de uma briga, etc. Tudo isso tá aí, como eu falei, disponível para vocês na internet, para quem quiser pesquisar um pouco mais, e tem até essa matéria do Draft 5 que fala: temos lutado por isso há muito tempo, comenta a mãe de Bumba sobre o divórcio do filho, né? Tem até um comentário da mãe dele aqui, onde ela fala: estou extremamente feliz com isso, temos lutado por isso há muito tempo. O divórcio, né? Lógico. Todo mundo aprende lições em sua vida. Não importa quem é o que, foi uma lição. O que eu aconselhei ao meu filho é que da próxima vez ele precisa de um certificado de uma clínica de psiquiatria antes de mais nada. É perigoso se casar sem saber com quem. E aí a gente entra então, né, no cerne do que nós vamos comentar aqui, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer uma rápida recapitulação dos fatos dentro aí do meu ponto de vista, da timeline, do que eu pude acompanhar bem. Final do ano passado, Mundial acontecendo, a Na'Vi é campeã do Major, o Bumba é o IGL, é o capitão do time, e quando ele vai lá levantar a taça, ele utiliza esse momento histórico, né, com milhões de pessoas assistindo, para pedir a então namorada em casamento, na frente de todo mundo. Comunidade vai no alvoroço, todo mundo muito feliz, etc, tal, porque, claro, é nítido, né, de perceber que o Bumba não é um homem fisicamente atraente e tudo mais e tal, então de repente tá lá o rapaz bem sucedido, noivando aí com uma mulher atraente, etc e tal, né? Beleza, aí começam os comentários, muita gente começa a comentar que ela é uma criadora de conteúdo sensual. Outras pessoas já começam a dizer que na verdade ela é até mesmo uma atriz pornô, e aí começam a vazar vídeos e coisas onde parece que há semelhanças e tal. Eu não fui a fundo, eu não fui assistir, não fui procurar muito, né? Claro que agora, nesse momento atual, as coisas começaram a vazar num nível muito maior, e principalmente no Twitter e tal, você começa a ler e ver coisas, né? Mas naquele momento, até aí, era isso, né? Tá casando lá com uma pessoa, conteúdo e tal, tudo mais, ok. Pouco tempo depois eles casam, coisas que de um mês mais ou menos, e aí, porra, felizes pra sempre, certo? Não. 4 meses depois já começam a surgir as primeiras notícias de separação, como vocês viram ali numa das matérias, através da esposa no caso, né? E aí eles aparentemente voltaram, né, pouco tempo depois tal, mas aí você já começa a ver que tem um abalo acontecendo ali, né? Tem algo conturbado está acontecendo, e aí vem o Mundial agora de 2022, esse último que aconteceu, de Antwerp, a Na'Vi jogou. A Na'Vi foi finalista, mas não conseguiu vencer dessa vez, e aí poucos dias depois, pau, Bumba é quicado, né? Ele é dispensado do próprio time que ele é capitão, e começam os boatos de que tudo isso estaria acontecendo por causa da esposa dele, principalmente no sentido da esposa que é russa, apoiar a Rússia na guerra, sendo que a Na'Vi, o time dele, é um time de base ucraniana, com jogadores ucranianos, inclusive o grande craque do time aí, o Simple, é um jogador ucraniano, né? E aí fica aquilo, né? Pô, qual é a necessidade, então, de uma pessoa pública que é casada com um jogador público que joga num time ucraniano, com amigos ucranianos e tal, ir lá e fazer as postagens e tal, né? Tudo aquilo que vocês viram ali na matéria, ela com a bandeira da Rússia pintada aqui, fotos com tanques de guerra atrás dela e tal, tudo mais. E, enfim, né, começam a vir essas notícias, os próprios jogadores comentando que teria a ver com isso, né, com a esposa dele e tal, tudo mais.
Mais alguns dias depois, escândalo, e a casa cai de vez, e aí vaza tudo isso, né? Todas essas matérias aí que vocês viram com todos esses comentários e tudo mais, e aí realmente chega no nível que tudo é exposto, né? Tudo é jogado aos olhos de todo mundo, e aí fica esse grande questionamento, né? Passar por uma situação dessa, e aí? O que acontece? A carreira do cara realmente acaba, né? Acabou aqui, como que ele possivelmente, né, sendo inocente das coisas, tal, tudo mais, como que ele prova, como que ele sai de uma situação dessa, né? É uma questão realmente importante e é muito natural que esteja em alta, né? Falar sobre isso esteja sendo realmente um tema muito importante. Mas o ponto mais importante aqui para mim, dentro da minha ótica, é basicamente entender como isso acontece, né? Por que que isso aconteceu? Por que que de repente um rapaz que não sei qual é o histórico da vida dele e tal, mas assim, supostamente sendo um jovem ali não atraente, com problemas de obesidade, um jovem focado ali nos jogos, né, aquele jovem de repente mais caseiro, mais entre aspas nerd, né, no bom sentido, ali nos games e tal, tudo mais, e de repente acontece tudo isso, né, de repente o cara vencendo um campeonato, pede uma pessoa em casamento e que 4 meses depois, essa pessoa que ele casou ele tá processando ela tá divulgando vídeos dele aí, fazendo uso de possível uso de drogas, etc, tal, acusando de agressão, postando um monte de vídeo, até mesmo dizem, né, vazou aí pela internet que ela tava até postando fotos íntimas dele mesmo, né, fotos dele nu, alguma coisa assim, tal. Como é que isso acontece, né, num período aí de basicamente 4, 5, 6 meses, enfim. E esse é o conteúdo que eu quero trazer um pouco pra vocês aqui, essa questão do relacionamento. Tem 3 pontos, né, 3 grandes lições aí que eu quero trazer para vocês ao longo desses anos aí de jornada, criando conteúdos e tudo mais ligados a esse aspecto. O primeiro deles, em 2017, se eu não me engano, ou 2018, eu coloquei alguns vídeos aqui no canal falando sobre relacionamento, falando sobre a importância da tríade do relacionamento, que até foi pauta para um livro que eu comecei a escrever, depois ele virou um e-book, depois eu não completei, né, não segui em frente a ponto de que ele virasse um livro, mas o conceito principal por trás disso é 3 grandes valores que são inerentes a todo relacionamento. Não só um relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento afetivo, sexual e tal, mas basicamente a todo relacionamento de longo prazo, saudável e tudo mais. Quais são esses 3 valores? Admiração, respeito e confiança. Sem esses 3 valores aqui, como se fossem tripés mesmo, onde sem um pé os outros 2 caem, então sem um desses valores aí não é possível ter um relacionamento positivo, saudável e tudo mais, não é possível estar num relacionamento de verdade, né? Então a admiração, ela vem inicialmente desse contexto que até gera a atração, né? Esse lance de você conhecer uma pessoa, você ver as virtudes dela, você ver as coisas positivas dela, você se admirar por isso, seja o jeito dela, seja as conquistas dela, enfim, né? Aquilo que ela transmite pra você, que tem muito a ver com o conteúdo que a gente falou por tanto tempo aqui, né? De você transmitir, de você demonstrar valor, gerar valor e fazer com que a pessoa se atraia, né? Desperte esse lado dela e naturalmente ela passe a te admirar. Esse é um valor um pouco mais rápido, um pouco mais fácil de acontecer. Claro que ele vai crescendo, existem níveis de admiração, né, por pessoas. Tem algumas pessoas que você admira, tem outras pessoas que de repente você é muito fã, tem de repente aquela pessoa assim que é seu ídolo de vida e tal, que representa muita coisa pra você. Então existem níveis disso, claro. E ao longo do relacionamento, o ideal é que essa admiração ela vá crescendo, né, conforme você vai conhecendo mais profundamente uma pessoa. Agora, naturalmente, respeito e principalmente confiança são coisas que se adquirem com um tempo. Então, no caso, por exemplo, dessa situação aí do Bumbla, eu não sei exatamente há quanto tempo ele conhece ela, eu não sei há quanto tempo ele namorava ela ou não, eu não fiz uma pesquisa tão íntima a respeito disso, né? Mas pegando essa timeline específica que a gente tá falando, né? De repente pedir uma pessoa em casamento e já coisa assim de 1 mês depois já casar com essa pessoa e coisas de poucos meses depois tá passando por esse nível de problema, isso demonstra que muito provavelmente, né, essas 2 pessoas não se conheciam a fundo de verdade. Essas 2 pessoas não tinham convivido a ponto suficiente para conhecer não só o melhor delas, mas também possivelmente o pior delas, né? Todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm problemas, e para você estar num relacionamento nesse ponto, que precisa de muita certeza, né? Uma decisão de vida, casar com alguém, inclusive em termos jurídicos, legais e tudo mais, você tá ali basicamente juntando 2 vidas, né? Você pode estar, às vezes, até juntando 2 patrimônios,
sonhos, 2 histórias, um monte de coisa, né? Nesse caso você vê como claramente uma coisa afetou completamente a outra, afetou a carreira, afetou o profissional, afetou a imagem, afetou tudo ali de ambos, né? No caso. Então, se a pessoa, se o homem, se a mulher, tal, não conseguiram ainda chegar num nível muito claro de admiração, de respeito e de confiança mútuos, né, sem ter a total certeza de que admira e é admirado, de que respeita e é respeitado, e de que confia e também é confiado, não tem sentido você tomar um passo tão grande como esse de ir para um relacionamento, ainda mais um relacionamento como um casamento. Então as coisas, elas, em tese, para que não se corra esse tipo de risco, você precisa passar por etapas de um relacionamento. E essas etapas, elas vão acontecer, logicamente, com o tempo, com as experiências, com a convivência que vai, né, acontecendo. Então, inicialmente, você se atrai para uma pessoa, você paquera essa pessoa, de repente você começa a ficar com ela, e de repente você começa a ficar um pouco mais sério, de uma maneira mais exclusiva, até que isso eventualmente vira um namoro, e de repente essas pessoas começam a pensar em casar, fazem planos de noivar, e aí de repente noivam, e aí, né, vão, enfim, casar e vão morar juntas e vão constituir, de repente, uma família, etc. Então, veja que são muitas coisas para acontecer que só podem acontecer num tempo muito rápido, num sentido, assim, de não ter certeza desses pontos todos, se as pessoas ou se alguém desse relacionamento estiver muito carente, estiver realmente num contexto de muita escassez, ter passado por muitas rejeições, por muitas coisas que limitaram as experiências dessa pessoa a um ponto de ela simplesmente, nossa, essa aqui é a pessoa da minha vida, eu quero tal tudo, mas sem passar por esses processos todos, né? Não precisa ser um grande adivinho, assim, para imaginar um pouco de como é que foi essa trajetória e entender que muito provavelmente o Bumbla, ele passou por coisas assim, ele passou possivelmente por contextos de escassez, de não ter tido uma abundância de experiências, de relacionamentos, de conhecer pessoas, de mulheres e tal, até mesmo pela vida, né, do jogador profissional também, de games e tal, de CS, é uma vida também que o cara tá muito focado ali naquilo, com a galera dele, com a audiência dele, jogando, viajando e tal, então existe uma série de restrições mesmo e tal, então por que, né, tomar uma decisão assim precipitada, uma decisão tão emocional, não trazer um pouquinho aí de luz, de racionalidade, né? Ainda mais quando você tem ali, por exemplo, família, né? Imagina se a mãe tá falando que há muito tempo tá pedindo isso, eles estão casados há tipo 5, 6 meses, então qual é esse muito tempo, né? Não faz nenhum sentido isso. Então o primeiro ponto é entender a tríade do relacionamento, entender que ela leva tempo para ser conquistada de ambos os lados e desfrutar desse processo, né? E ir fazendo com que cada vez se tenha mais certeza de tudo aquilo. O segundo ponto, segunda lição muito importante que eu quero trazer, que muita gente tem falado disso, mas talvez fale só de um lado da coisa, né? Que é esse lance de você atrair para sua vida pessoas interesseiras, pessoas que estão ali especificamente buscando algo material teu, que estão ali procurando ali realmente usufruir de algo, né, usurpar de algo teu ali e não do seu ser. E aí uma coisa que eu trago aqui com reflexão pra gente é o seguinte, né? Em linhas gerais, qual ser humano não é interesseiro? E veja bem qual é o ponto que eu vou trazer aqui. Todo ser humano possui uma série de interesses. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você tem algum tipo de interesse, você assiste algum tipo de conteúdo, de canais e tal, que te trouxeram até aqui, que te recomendaram aqui, ou mesmo se você me acompanha há muito tempo, você tem alguns interesses pessoais aqui, certo? Então por isso você está aqui. Em tudo na vida, qualquer coisa que você for fazer, você vai decidir estudar alguma coisa, você vai decidir começar um trabalho, você vai, sei lá, você decide cuidar do seu corpo e tal, tudo é movido por algum tipo de interesse. O ponto é que não necessariamente o interesse, ele tem que ser primariamente, ele tem que ser totalmente material, ele tem que ser totalmente superficial. Esse interesse, ele tem níveis, né? Ele tá pautado numa série de coisas. Então, o ponto é, eu sempre falei disso aqui, entender que esse espectro do interesse, ele tem que ser muito mais focado numa pessoa interessada do que uma pessoa interesseira. E que a pessoa que está desenvolvendo essa inteligência, ela tem que ser muito mais interessante do que interesseira, né? Então, se o interesse for pautado num nível onde existem ali pessoas interessadas genuinamente uma pela outra e interessantes, pessoas atraentes, pessoas que têm um contexto ali
que atraem, né, que interessam as outras pessoas, aí as coisas começam a fazer sentido. Então as relações em geral, sejam as relações afetivas, profissionais e tudo mais, elas obviamente são pautadas no interesse, né? Quando você vai procurar um emprego, quando você vai contratar alguém, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai vender alguma coisa, existe um interesse naquilo, e a questão é como fazer com que isso seja realmente positivo, tenha ali realmente um valor muito mais positivo do que só, de novo, a questão meramente material, a questão meramente, assim, muito superficial, tá? O homem, ele tem uma série de interesses com relação às mulheres de uma maneira geral, e isso é totalmente notório, todo mundo sabe disso, é de totalmente, né, senso comum que um homem, ele busca, por exemplo, uma mulher atraente, que pessoas bonitas chamam atenção, que mulheres bonitas recebem muita atenção, a gente vê isso o tempo todo nas mídias sociais, a gente vê pessoas com milhões e milhões de seguidores justamente por isso e tudo mais. Então, assim, simplesmente destacar isso e cortar isso não faz sentido, né? Fazer um recorte seco disso não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido imaginar e definir que a mulher ela só tem esse interesse, por exemplo, como muita gente comentou aí no Twitter, tá? Pô, ela só tá com o cara simplesmente porque o cara tem dinheiro, porque o cara tá famoso, ou porque o cara é um jogador e enfim, é uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, uma pessoa notória, tal, tudo mais. É como se você estivesse condenando qualquer pessoa, qualquer homem influente, poderoso, bem-sucedido, rico, etc., a jamais poder se relacionar com alguém. Porque qualquer pessoa que estiver com ele em qualquer circunstância está apenas porque ele tem isso, isso e isso, e não pelo que ele é de fato. Então, principalmente uma pessoa bem desenvolvida, falando para você que agora uma pessoa atraente, uma pessoa de sucesso, uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, ela precisa aprender basicamente essa noção de interesse do ser humano, se destacar de uma maneira interessante e não ficar também elevando aí as suas materialidades e tudo mais e convidando as pessoas a se atraírem por conta disso. E ela precisa aprender a se tornar uma pessoa interessada, uma pessoa que sabe olhar para as pessoas além da casca, além dessa primeira camada. E de novo, voltando um pouco no ponto número 1, isso também leva tempo. Muitas vezes isso não vai acontecer numa noite, isso não vai acontecer num primeiro mês, por exemplo. Isso vai levar tempo, porque isso precisa de profundidade, as coisas precisam ir acontecendo, tá? Então, eu conheci muita gente de sucesso, tanto homens quanto mulheres, tal, que são muito felizes em relacionamentos por conta disso, né? Porque muitas vezes até se conectaram com pessoas que também estão no mesmo nível, e aí fica até óbvio que essa preocupação ela meio que se anula, né? Eu posso falar pessoalmente com relação ao meu relacionamento, é uma coisa muito clara pra mim, né? Que quando eu conheci a minha esposa, porra, primeiro que eu não tava nem perto, né, do momento que eu, depois de ter conhecido ela, bem depois, né, fui chegar financeiramente, socialmente, até de fama, etc e tal, tudo isso eu conquistei, ou grande parte disso eu conquistei depois, né, e também eu já percebi desde o começo que era uma pessoa extremamente interessante, que era uma pessoa cheia de abundâncias em N coisas, inclusive que vinha, né, de abundância financeira, tudo mais e tal, e eu acredito que as coisas não são por acaso, né, que quando você tá ali frequentando um lugar, buscando uma coisa, vibrando de uma determinada maneira, você atrai coisas similares a isso, né? Você se coloca naquela posição e atrai coisas similares. Então, se qualquer pessoa, um homem, uma mulher, etc., estiverem muito, muito focados em certos interesses muito superficiais, muito mesquinhos, muito materiais, e estiver vibrando nisso, cara, naturalmente a chance de, até mesmo por frequência, de atrair esse tipo de pessoa é muito grande. E a terceira, e para fechar assim, até porque essa é rápida, mas como ponto de reflexão, terceiro ponto e mais importante de tudo mesmo que eu quero deixar aqui, é o tão famoso Know the Player Inside, né? O lema aí dessa empresa que eu tatuei aqui no meu braço, que é esse lance de você se conhecer, de você praticar esse autoconhecimento, de você olhar para dentro, de você entender quem você é, para onde você está indo, o que você está buscando. Então, se você faz esse trabalho, se você olha para dentro com constância, é muito mais difícil, é bem improvável você entrar em relacionamentos de uma furada, de você entrar porque você está carente, de você entrar porque você está buscando fora aquilo que você não preencheu dentro, né? Então, estar num relacionamento nesse ponto aí que aconteceu com ambos é com certeza tá ali jogando para fora, buscando externamente coisas que não se trabalhou internamente e que ali com um pouquinho de convívio e de atrito a parada naturalmente escalou ali para um nível, né, horrível, uma baixaria e tal, uma coisa que realmente não é legal de se ver. Então,
Por isso que eu sempre falei em todos os meus treinamentos, por isso que eu sempre fui o lema do método e tudo mais, antes de você buscar essa abundância externa, de você se preocupar tanto com as habilidades, de querer, seja conquistar uma mulher, seja conquistar pessoas, ou seja se tornar popular e tal, é você trabalhar internamente, você descobrir seus valores internos, você se sentir realmente uma pessoa de valor, uma pessoa segura, uma pessoa confiante, né? E você depois poder externalizar isso, não com uma máscara, não com uma, né, não por uma noite, não numa determinada situação, mas sim o tempo todo você vibrar e você sentir isso. Esses 3 pontos aí, eles muito provavelmente vão ajudar todos os homens e também todas as mulheres e pessoas de uma forma geral a se relacionarem melhor com as outras pessoas, a não caírem, né, numa situação dessas, a não entrarem numa cilada dessas, né? Então, carência, escassez, essa falta de experiências e tal, tudo isso é totalmente ligado a medos, a traumas, a possíveis rejeições, a coisas que se vivenciou lá atrás e que hoje isso psicologicamente impede de vivenciar nos dias presentes, né? De ter novas experiências. Então, vou vivenciar agora isso e tal. E aí, por não ter essas experiências, por estar ali escasso, por estar ali então carente, a primeira oportunidade, aquela que sobrou, aquela que deu e tal, ela passa a ser a única coisa que se tem, ela passa a ser a coisa que se tem e de repente, né? Como numa situação dessa, a pessoa para toda a vida dela, o profissional, etc. Ela centra tudo aquilo naquela situação. Isso é um padrão bem comum de relacionamentos doentios, né, de relacionamentos que não são saudáveis, quando a pessoa não está em harmonia com toda a vida dela e ela passa ali a simplesmente precisar daquilo a qualquer ponto, tá? Inclusive, eu quero fechar esse vídeo, então, para que também não fique tão longo assim, é porque eu tô aprendendo ainda, né, a produzir um conteúdo dessa maneira, a primeira vez em anos que eu faço algo assim. Eu quero fechar com uma citação de um grande mentor meu, né, o Style, eu já falei dele muitas vezes, escreveu The Game, escreveu uma série de coisas, e no livro The Truth, um livro que ele fala especificamente sobre relacionamentos, que me ensinou muito, né, eu aprendi muito com o Style ao longo de toda a minha vida, ele fala sobre intimidade, e ele fala que intimidade, basicamente, é a capacidade de você se vulnerabilizar, de você se abrir, né, no nível mais profundo para uma outra pessoa, ela aceitar isso de você, ela não rejeitar, ela não julgar, ela não cobrar, ela aceitar isso de você, mantendo ali, né, esse respeito, essa admiração e tudo mais e tal, e você se sentir confortável com isso, e a recíproca também. E essa outra pessoa também ser capaz de se abrir, de se fragilizar, de se vulnerabilizar com você e você conseguir receber isso e você estar ok com isso, né? Você aceitar isso e essa pessoa estar confortável com essa situação. Então, é uma pequena frase, assim, é um pequeno conceito, mas que demonstra uma série de variações que são desafiadoras, né? Talvez você conte nos dedos ou talvez não exista hoje uma pessoa que você consiga de verdade falar tudo sobre você, abrir as coisas mais profundas e tal, se vulnerabilizar, se despir, né, por completo, mentalmente, psicologicamente, e se sentir confortável com isso, né, e essa outra pessoa ainda se sentir confortável com isso também, e, enfim, aceitar tudo isso. Então, se a gente partir dessa regra para um relacionamento, se a gente partir dessa regra, por exemplo, para um casamento e tudo mais, com certeza muita gente estaria repensando sobre estar num relacionamento, e para quem está num relacionamento, como no meu caso, passa a ser um grande aprendizado, né? O meu relacionamento foi um relacionamento que desde a primeira semana ele foi pautado em muita coisa nesse sentido, né? De vulnerabilidade, de eu abrir várias coisas e tal, mas eu senti essa confiança aí pegando isso e tal. Então fica aí essa reflexão, essa frase foi muito importante, né? Que eu ouvi do Style, me ajudou muito e com certeza vai ajudar muito aí a todo mundo que ou está no relacionamento, ou que busca de repente em algum momento estar no relacionamento, mas de repente tem algum receio e tudo mais e tal. Se você for capaz de chegar a esse ponto, é porque realmente esse relacionamento tem confiança pra caramba, tem respeito pra caramba e tem admiração pra caramba, porque como eu sempre falei, inclusive no método Gambit, o forte, ele atrai, mas o frágil, ele conecta. Né? Então, aquela coisa bonita, aquela coisa forte, aquela coisa muito positiva, ela atrai, ela chama atenção, todo mundo olha, tal, aquela coisa da vitrine, né? Mas isso te leva até um certo ponto. Agora, a vulnerabilidade, o frágil, essa coisa de se abrir, de se permitir, ela conecta em níveis muito mais
profundos, né? E aí, será que num relacionamento, por exemplo, desse teve isso, né? Teve esse nível de intimidade? Ou será que de repente aí poucos meses depois começa aí justamente a segredos vazarem, coisas que foram escondidas e tal, tudo mais, os famosos skeletons in the closet, né? Então é isso. Esse é o meu conteúdo de hoje, esse aí é um pouquinho do que eu penso a respeito de todo esse lance de relacionamento, de coisas que estão acontecendo, né, de quais são os riscos para os homens de estar num relacionamento e tudo mais e tal. Eu sou sempre muito aberto, né, a ouvir, a aprender sobre esses outros também movimentos, essas linhas de pensamento, e hoje eu vim só colocar uma linha, um ponto daquilo que eu penso a respeito de situações como essas que estão acontecendo, essa mais especificamente que eu pude acompanhar, tá bom? Falando em acompanhar, para a gente poder fechar muito bem este vídeo, como você percebeu até quando eu compartilhei a tela, né, um outro layout e tudo mais, porque eu tenho feito lives, eu tenho produzido conteúdos como esse aqui que tá rolando aqui no YouTube agora, eu tenho feito lá na Roxinha, na Twitch, uma outra plataforma, né? Então se você quiser também me acompanhar por lá, eu vou deixar o link aqui para você. Lá muitas vezes eu reajo a vídeos, eu reajo a situações e tal, eu olho coisas, eu tô me permitindo, né, produzir de uma maneira diferente. Então, até mesmo para quem é interessado em CSGO, tenho falado disso também, tenho jogado lá. Tenho falado sobre os meus investimentos, né? Eu investi muito aí nas skins, as NFTs do CS, enfim, tem sido um outro universo bem interessante ali pra mim também. Conheci muita gente foda, já fiz sócios ao longo desse, sei lá, um ano mais ou menos que eu tô na comunidade, já tivemos projetos profissionais, conheci vários amigos, conheci, enfim, N pessoas e, enfim, tudo isso é muito interessante. Então, pra quem quiser, até mesmo que quiser jogar comigo, quiser conhecer também, vou deixar o meu link da minha Steam aqui também, você pode ver o meu perfil lá, se quiser me adicionar, você pode deixar um comentário lá, que eu te adiciono, que eu assino o seu perfil e tudo mais, tá? Então fiquem à vontade aí para essa nova fase onde também tem esse outro tipo de conteúdo acontecendo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no comecinho do vídeo, chegou até aqui, pô, deixa o seu like, vai ajudar muito, vai fortalecer muito. E comenta aqui o que você pensa de toda essa história, o que você achou do conteúdo. E como eu perguntei inicialmente, se você já passou por alguma situação assim, quero muito saber, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Game on, all in. Grande beijo e grande abraço.